Números capítulo 21. Todos já acharam? Vamos ler com a guia do seu Santo e Bom Espírito. O rei de Arad, o cananeu, que habitava em Negueb, região sul de Canaã, soube que o povo de Israel vinha pelo caminho de Atarim. Então, com seu exército, atacou os israelitas e levou alguns deles como prisioneiros. Foi quando a congregação de Israel apresentou este voto ao Senhor: se entregares este povo em nossas mãos, consagraremos suas cidades a ti como anátema, todos os despojos conquistados serão dedicados ao Eterno. E Yahvé, o Eterno, deu atenção às súplicas de Israel, ele entregou os cananeus. Israel os destruiu completamente, a eles e às suas cidades, e por esse motivo esse lugar passou a ser chamado de Ormã, consagração. Então os israelitas partiram do Monte Or pelo caminho do Mar Vermelho, que vai até o Golfo de Acaba, para dar a volta em redor da região de Edom. Entretanto, durante a jornada, o povo perdeu a paciência uma vez mais e passou a murmurar contra Deus mediante suas reclamações a Moisés. E o povo se queixava, exclamando: por que nos fizesse subir do Egito para morrermos neste deserto? Pois não há nem pão, nem água. Estamos enfastiados desse alimento miserável. Então o Senhor enviou contra o povo serpentes peçonhentas, cuja mordedura queimava como brasa viva, e muitos foram os que morreram envenenados entre o povo de Israel. O povo se reuniu e correu para Moisés suplicando: pecamos ao abrirmos nossas bocas para murmurar contra Yahvé e contra ti. Rogamos, pois, que intercedas junto ao Senhor por nós, a fim de que ele afaste de nós estas cobras horríveis. E Moisés orou, intercedendo pelo povo. Então o Senhor ordenou a Moisés: faze uma serpente de bronze e coloca-a no alto de um poste. Todo aquele que for picado e olhar para ela viverá. E Moisés modelou a figura de uma serpente em bronze e a colocou no alto de um poste. Sempre que alguém era mordido por uma daquelas cobras venenosas e olhava para a figura da serpente de bronze, ficava curado e permanecia vivo. Somente até aqui. Amém. Glória a Deus, santo Senhor. Glória a Deus, santo Senhor. Irmãos, nessa passagem aqui, a primeira coisa que nós temos é o povo de Israel peregrinando. E na peregrinação eles foram atacados pelo rei de Arad, o cananeu. Eles foram atacados. A princípio eles perderam a batalha e alguns deles foram levados como prisioneiros. Irmãos, e qual que foi a atitude deles? Que conclusão que eles chegaram depois disso? Será que eles chegaram à conclusão de que eles deveriam reforçar as defesas? Nós precisamos reforçar as defesas, precisamos armar uma estratégia, precisamos fazer uma emboscada, precisamos de armas militares mais eficazes, precisamos atacar à noite de surpresa. Sabe, não foi nada disso que eles fizeram, irmãos? O que eles fizeram foi recorrer a Deus. Eles sabiam, irmãos, que se Deus entregasse os cananeus nas mãos deles, não importava o quão grande era o exército cananeu, o quão habilidosos eles poderiam ser com as armas, irmãos, o quão bom eles eram em estratégias militares. Sabe, irmãos, nada disso importava. A única coisa que importava é: Deus vai nos entregar os cananeus nas nossas mãos? Deus vai estar conosco nesta batalha? Se Deus estiver conosco, então a gente vai vencer. Se Deus não estiver conosco, sabe, tudo aquilo que a gente achar que deve fazer de estratégia, de armas, de emboscada, de qualquer coisa, nada disso vai funcionar. E assim é, irmãos, na vida dos crentes que servem a Deus. Sabe, as adversidades vêm, as lutas vêm, as provas vêm, e muitas vezes as pessoas estão tentando lidar com as adversidades por meio de estratégias.
Eu preciso ter mais recursos financeiros. O que está faltando para mim é dinheiro, porque se eu tivesse dinheiro, eu conseguiria lidar com todas as dificuldades, eu vou diversificar os meus investimentos, eu vou investir meu dinheiro aqui, vou investir meu dinheiro ali, e se uma coisa não der certo ali, a outra coisa vai dar certo ali, e alguma coisa vai dar certo e eu não vou perder meu dinheiro. Então, diversificando, eu consigo lidar com as dificuldades mais fáceis, Eu preciso estudar, eu preciso ter um diploma, eu preciso abrir um comércio, eu preciso abrir uma empresa, Eu preciso ser uma pessoa mais saudável, mais ativa, porque se eu for uma pessoa saudável, quando a gente tem saúde, a gente tem tudo, A gente consegue lidar com todas as dificuldades. Então, o que a gente precisa ter saúde, sabe, irmãos, não adianta nós contarmos com essas coisas, irmãos. Cedo ou tarde, o dinheiro não vai resolver o problema. Se você for lá no hospital, lá de câncer, lá, você vai ver você vai ver pessoas milionárias lá, que o dinheiro não pode curar o câncer dele, ele vai morrer. Sabe, não importa quantos milhões ele tenha no banco, ele vai morrer. Sabe, o máximo que ele vai conseguir é pagar um tratamento de alguns milhões para viver 1, 2 meses a mais. Mas não há dinheiro que faça com que as pessoas vivam 150 anos. Qual que é o milionário que a gente conhece que tem 150 anos? Ninguém. E as pessoas acham que não, mas o dinheiro vai resolver o problema, a saúde vai resolver o problema. Então, todos os nossos sonhos, todos os nossos projetos, irmãos, toda a nossa confiança que a gente coloca nessas coisas, simplesmente nos leva para longe de Deus. Nos leva para longe, irmãos, daquilo que realmente é a felicidade, daquilo que realmente nos traz a satisfação, daquilo que realmente é a nossa segurança. As pessoas estão muito preocupadas em investir o seu dinheiro em construir casas de aluguéis, em construir galpão, mas você não vê a mesma preocupação em querer conhecer a palavra de Deus, em querer buscar a Deus de verdade. Você não vê o mesmo zelo das pessoas querendo congregar, não, essas coisas aí as pessoas é obrigação. As pessoas muitas vezes é todo zeloso lá com a empresa, acorda cedo, vai para a empresa, gerencia a empresa, todo zeloso, todo cuidado, e que as coisas de Deus é de qualquer jeito. Aquela coisa arrastada, aquela coisa sem prazer, aquela coisa sem alegria, irmãos? Então, muitas vezes o problema das pessoas, irmãos, é que elas estão colocando a sua esperança naquilo que não pode solucionar os problemas, e por isso que seria ridículo o povo de Israel aqui ficar fazendo estratégia sobre como vencer os cananeus. A gente ia olhar, ia ler aqui, Israel achava que precisava fazer estratégias, Israel achava que precisava deixar os soldados mais fortes, Israel achava que precisava de armas. A gente ia olhar e ia dizer, nossa, mas que ridículo, não foi Deus que abriu o mar vermelho lá para eles lá? O que eles precisam é de Deus. Mas hoje em dia as pessoas estão lá, botando a felicidade num dinheiro, elas acham realmente que vão ser felizes quando tiver o dinheiro, e elas enxergariam isso ridículo aqui para o povo de Israel, mas elas não enxergam quão ridículo é na vida delas, elas acharem que se tivesse dinheiro seriam felizes. Irmão, se você não é feliz agora com Deus sem dinheiro, não vai ser com dinheiro que você vai ser feliz, porque a felicidade, a paz, a segurança, a satisfação, irmãos, não está naquilo que nós possuímos. Então é muito simples, irmão, nós olharmos para as outras pessoas e enxergarmos o pecado das outras pessoas, o quão ridículos elas estão vivendo as suas vidas longe de Deus, mas as pessoas fazem as mesmas coisas nas suas vidas, irmãos, de maneira diferente, muitas vezes em aspectos diferentes, mas na vida delas elas não percebem. Irmãos, enxergarmos o pecado na vida do nosso próximo, sabe, não nos faz um crente, irmãos. Tem muitos ímpios que conseguem enxergar o pecado na vida do outro ímpio, Tem muitos ímpios que vão dizer, nossa, olha aquele lá, usando drogas, nossa, mas como é que pode uma coisa dessa, usar drogas, Será que não sabe que isso só vai trazer o mal, isso só vai trazer desgraça, isso só vai trazer problemas para a vida dele? Mas na vida dele, ele não usa droga, mas ele deposita toda a confiança no dinheiro.
né? E não está nem aí para as coisas de Deus. Então, o fato de nós olharmos para o pecado do nosso próximo, também não significa nada, irmão, se nós não conseguirmos olhar para o nosso próprio pecado, para as nossas falhas, para os nossos erros, para as inclinações do nosso coração. Né, irmãos? Então, o que nós devemos ter em mente é, quando surgir uma adversidade, quando surgir uma prova, quando surgir uma luta, sabe, irmãos, a quem nós devemos recorrer? Devemos recorrer a Deus. Do mesmo jeito que o povo de Israel aqui está recorrendo a Deus. Né? Qual que é a postura do povo de Israel? Né, irmãos? É uma postura de alguém derrotado? Né, irmãos? Oh, meu Deus, o que vai ser de nós? Oh, mas como a gente sofre, a gente era escravo lá no Egito, agora a gente está caminhando para a terra prometida, agora a gente está à mercê desses cananeus aí. Oh, meu Deus, como nós somos pobres coitados, o que vai ser de nós? Oh, vida difícil, oh, vida... Não, irmãos, eles não estão se vitimizando aqui, irmãos. Eles estão indo até Deus, porque com Deus eles são mais do que vencedores. Sabe como é comum os crentes hoje se vitimizarem? Né, irmãos, como é comum hoje em dia a gente ver os crentes nas suas dificuldades, sabe, irmãos, e você olha para eles, dá até pena de ver, são derrotados. Né, irmãos, você enxerga eles ali como verdadeiros perdedores, derrotados, pessoas acanhadas, pessoas tímidas, parece que realmente estão à mercê da adversidade, realmente estão à mercê do problema financeiro, realmente estão ali à mercê da enfermidade, né, irmãos, com aquela cara de derrota, aquela cara de desânimo. Sabe, em Cristo, irmãos, nós somos mais do que vencedores. Né? A postura que nós temos diante das nossas dificuldades mostra muito sobre a nossa vida cristã, irmãos. Se ela realmente é real ou não, se a nossa vida cristã realmente é verdadeira ou não, né, irmãos? Porque é muito fácil, irmãos, as pessoas se dizerem crentes e frequentarem cultos, né, irmãos? Mas o conhecimento bíblico, será que o conhecimento bíblico é algo que realmente transformou a nossa vida? Né, irmãos? Que nos faz alcançar alegria em meio à dificuldade? Né? E muitas vezes você fala para as pessoas, ó, a alegria está em Jesus, a satisfação está em Jesus, o contentamento está em Jesus. Não, mas a dificuldade que eu estou passando, mas a prova que eu estou passando, ó, a adversidade que se levantou, né? Você está falando quão grande é Jesus, você está falando sobre a paz de Jesus, o quão grandioso é a obra que Jesus Cristo fez. A pessoa está falando o quão grande é a adversidade, o quão grande é o problema financeiro, o quão grande é a enfermidade. É enorme, não? O quão grande. Sabe, irmãos, as pessoas realmente acreditam que vida cristã, irmãos, depende de circunstâncias favoráveis. Né? As pessoas realmente acreditam, não, mas você está falando isso aí, é porque você não está passando um problema. Então, você prega essas coisas aí, mas é porque não está passando problema. Se estivesse passando problema, queria ver, sabe? As pessoas realmente acreditam nisso, irmãos, que as circunstâncias mudam a convicção do crente, as circunstâncias mudam a alegria do crente, as circunstâncias mudam, irmãos. É que nem aquela pessoa que acha que o bandido tem que ser preso, né? Tem que prender o bandido mesmo, roubou, tem que prender o bandido, tem que prender o bandido. Mas quando é o filho dele, né? Quando é o filho dele, aí ele não acha que tem que ser preso. Ou se é o meu filho, aí que tem que ser preso mesmo. Aí sou eu mesmo que vou levar uma cadeia lá para ser preso. Você vai ficar lá para aprender a pagar pelo pecado que cometeu. O robô vai aprender a pagar pelo pecado que cometeu. Né, irmãos? Mas as pessoas não tem que prender o filho dos outros. Mas quando é o filho dele, não, eu preciso soltar o meu filho, coitadinho do meu filho. Coitadinho, sabe? As pessoas vivem a vida cristã assim. Né, irmãos? É uma incoerência. Há uma incoerência. Então, irmãos, a nossa postura na nossa vida cristã mostra se a nossa vida cristã é real ou não, é autêntica ou não, é verdadeira ou não, se a palavra de Deus nos transformou ou não, ou se é somente um conhecimento intelectual que está ali, mas que quando é posto à prova não funciona. Né, irmãos? É como uma poesia ali que você lê, é muito bonito, muito lindo, mas não faz diferença nenhuma, é só uma poesia. Né, irmãos? Então, nós vemos
A postura do povo de Israel é a postura de vencedores. Eles estão indo até Deus, que os tirou da terra do Egito, que os está guiando, que os está conduzindo. A postura dos vencedores, irmãos, não é se enxergarem como derrotados, irmãos, mas é irem até aquele que os salvou, que os redimiu do pecado, né, irmãos, que os está conduzindo até o céu. Mas não somos perdedores porque perdemos o dinheiro, porque perdemos a saúde, porque estamos passando. Não, nós somos vencedores em Cristo Jesus por a salvação que Ele nos proporciona, pela salvação que Ele nos deu. E a única coisa que nós precisamos em meio à dificuldade é irmos até Ele. Irmos até Ele, ficarmos nos vitimizando não vai ajudar nada. Porque os coitados, as vítimas, são aqueles, irmãos, que estão à mercê das circunstâncias. São aqueles que não têm Deus. Nós que temos Deus conduzindo a nossa vida, governando a nossa vida, nós não somos vítimas, nós temos apenas permissões de Deus que certas coisas ruins aconteçam na nossa vida para determinados propósitos que nós muitas vezes desconhecemos. Não tem nada que está acontecendo na nossa vida que não seja da vontade de Deus. Então, se tudo o que está acontecendo na nossa vida é da vontade de Deus, então a gente pode descansar tranquilo, irmãos? A gente pode ter paz mesmo em meio à tribulação, que Deus sabe exatamente aquilo que está fazendo, irmãos? E o povo de Israel está buscando a Deus, porque eles sabem que não é da vontade de Deus que eles morram ali nas mãos dos cananeus, irmãos? E eles vão fazer um voto a Deus, eles vão dizer: se entregares este povo em nossas mãos, consagraremos suas cidades a ti como anátema, todos os despojos conquistados serão edificados ao Eterno. Então eles fizeram um voto ali, no Velho Testamento tinha muito voto, eles faziam muito votos, e é bem diferente dos votos que as pessoas muitas vezes fazem dentro da igreja, Eles, se Deus entregar nas nossas mãos os cananeus, nós consagraremos as cidades deles como malditas. Todos os despojos, todos os tesouros que a gente conquistar dessas cidades, a gente não vai realizar os nossos sonhos, os nossos projetos e viver uma vida boa, não. Nós vamos dedicar ao Eterno, nós vamos entregar para o Senhor, para os propósitos eternos, propósitos que sejam da vontade de Deus. Irmãos, é bem diferente dos votos hoje, onde as pessoas estão até trocando o pecado, irmãos, por obras materiais. Não, Deus, se você der a casa dos sonhos, se você der o carro dos sonhos, se você curar essa enfermidade aqui, aí eu vou parar de viver uma vida promíscua, eu vou parar, mas só se der. Se não der, aí eu vou continuar vivendo a vida promíscua, eu vou continuar curtindo o mundo, eu vou continuar curtindo as coisas dessa vida. Irmãos, imagina o povo de Israel fazendo um voto desse para Deus. Imagina o povo de Israel dizendo para Deus que: olha, eu vou parar de roubar o meu próximo, Deus. Se você entregar os cananeus aí na nossa mão, aí a gente vai parar de roubar o nosso próximo. Não, eles já não deveriam estar fazendo esse tipo de coisa, As pessoas deveriam estar honrando a Deus, glorificando a Deus, quer estejam enfermos ou não, As pessoas acham que podem trocar pecado com Deus, quando elas deveriam entender que devem abandonar os seus pecados, porque isso não honra e não glorifica a Deus. Então, atitudes como essa mostram como as pessoas estão longe da palavra de Deus, como as pessoas nem ao menos entendem como que eram feitos os votos no Velho Testamento. Depois Jesus Cristo vai explicar: antes vocês votavam, mas agora não votem mais, porque vocês não têm com o que trocar, não tem esse negócio de: se você fizer isso eu te dou aquilo. Vocês não têm com o que trocar, vocês não podem fazer um fio branco da cabeça e ficar preto. Você vai trocar o que? Tudo aquilo que você tem foi Deus que te deu. O que você vai trocar? Irmãos, então você vai fazer uma viagem e o carro capotou, você perdeu um braço e uma perna, você tem motivo para glorificar. Eu agradeço a Deus porque eu perdi o carro capotou, perdi uma perna, perdi um braço, mas Deus preservou a minha vida, e é motivo de eu agradecer a Deus porque eu estou aqui vivo aqui. Você só tem motivo para agradecer.
Não tem esse negócio de se não acontecer nada, que Deus me levar em paz, aí eu vou agradecer. Aí dá tudo errado, não vai ser glorificado, não vai ser. Porque eu fiz o voto para que se desse tudo certo e aconteceu os problemas, o pneu furou, já não vai ser glória, para Deus aprender. Deus precisa aprender que vai ser glorificado quando fizer a minha vontade, né? Quando der tudo certo, quando estiver fazendo as coisas que eu acho que devo fazer, aí ele vai ser glorificado. Bom, imagina uma vida cristã dessa, irmãos. Sabe, esses são os crentes hoje, fazendo troca com Deus, né, irmãos? Então nós estamos vendo o povo de Israel aqui, e o que vai acontecer? O Eterno deu atenção às súplicas de Israel e lhes entregou os cananeus, e Israel os destruiu completamente, a eles e as suas cidades. Deus entregou os cananeus nas mãos do povo de Israel. Deus ouviu o clamor do povo de Israel. Quando o povo de Israel venceu os cananeus, sabe, irmãos, eles sabiam exatamente que haviam vencido os cananeus, porque foi Deus que havia entregado eles em suas mãos. Sabe, eles não acharam assim, ainda bem que Deus ajudou, hein? A gente fez a maior parte, porque nós que estava lá no campo de batalha, lá com a espada lá. A gente estava lá no campo de batalha com a espada lá. A gente fez 70%, Deus fez 30%. Se Deus não tivesse feito 30%, a gente não teria vencido, a gente admite. Mas a gente que estava lá, na frente de batalha lá, lutando lá. Sabe, não, seria ridículo uma coisa dessa, irmãos. Eles sabiam exatamente que Deus havia entregado os cananeus nas mãos deles, ainda que alguém olhasse de fora e pensasse assim, nossa, mas como o povo de Israel luta bem, né? Olha só como os soldados estão matando os soldados cananeus, olha, mas esses soldados aí são valentes, hein? Olha só como eles são obedientes. As pessoas que olhassem de fora poderiam achar que eram os próprios soldados de Israel que estavam fazendo isso, mas na verdade era Deus que estava entregando os cananeus nas mãos do povo de Israel. Sabe, irmãos, e hoje em dia essa é a vida de muitas pessoas. Muitas pessoas realmente acham que conquistaram a casa, conquistaram o carro, conquistaram o emprego, conquistaram as coisas dessa vida por causa do seu esforço. Não, eu sei que é Deus em primeiro lugar, mas eu me esforcei, eu acordei cedo, eu batalhei, eu dava um duro lascado. É Deus em primeiro lugar, é lógico, mas eu estava lá firme, lá batalhando lá, e suei muito mesmo. Sabe, o quanto isso é ridículo, irmãos. Sabe, o quanto as pessoas suaram muito mais que você e nunca conseguiram conquistar a casa dos sonhos. O quanto as pessoas, irmãos, viveram como escravos a vida inteira, trabalharam muito mais do que nós e nunca conseguiram conquistar nada, morreram como escravos. Sabe, então é ridículo, irmãos, as pessoas simplesmente acharem que fizeram a sua parte, que Deus ajudaram, né, irmãos, que Deus fez quase tudo, mas o suor delas, né, irmãos, fez a parte delas. Sabe, nós não fazemos nada da nossa parte, ainda que nós venhamos a levantar cedo, ainda que nós venhamos a lutar, ainda que nós venhamos a batalhar, ainda que nós venhamos a suar, irmãos, é como o povo de Israel aqui, vencendo os cananeus. Eles simplesmente venceram, porque Deus entregou eles nas mãos. Irmãos, da mesma maneira, irmãos, se nós conseguimos conquistar alguma coisa nesse mundo, nós só conquistamos, irmãos, porque Deus foi aquele que nos deu aquilo que nós possuímos hoje. Então, irmãos, toda honra, toda glória daquilo que nós temos, não é do nosso orgulho, não é da nossa capacidade, não é do nosso intelecto, não é do nosso suor, é simplesmente a graça e a misericórdia de Deus atuando sobre as nossas vidas. Né, irmãos? E depois disso, irmãos, a gente poderia dizer, não, depois dessa vitória aqui, o povo de Israel deve ter ficado firme, né? Deve ter ficado firme, já pensou? Acabou de vencer a guerra contra os cananeus, Deus ouviu a oração, entregou os cananeus, as cidades foram destruídas. Depois disso, nossa, deve ter entrado um sentimento assim de reverência, né? Um sentimento assim de vamos ser mais zelosos agora para as coisas de Deus, né? Aquilo que a gente fez lá no deserto, lá querendo voltar para trás, e ai que saudade da cebola, dos alhos porós, para que Deus nos trouxe aqui no deserto para morrer?
Não, aquilo lá foi passado, vamos viver uma vida agora de consagração, de reverência. Sabe, mas é o que a gente imaginaria, né? Sabe, mas o que nós temos, irmãos, o que nós temos é o povo perdendo a paciência mais uma vez. O povo perdeu a paciência mais uma vez e começou a reclamar para Moisés: para que você nos trouxe nesse deserto aqui de novo? Para que a gente venha morrer aqui de novo? Sabe, Deus tinha acabado de dar a vitória, Deus tinha acabado de vir ao encontro deles, Deus tinha entregado todos os cananeus nas mãos deles, eles haviam vencido, coisa sobrenatural, e olha como eles se encontram, olha a condição em que eles se encontram, né, irmãos? Então, quantas pessoas, irmãos, eles acabam de receber uma vitória, acabam de receber uma libertação, a gente pensa, não, agora vai virar uma vida cristã fervorosa agora, não é possível, agora vai virar um crente de verdade agora, firme, fervoroso, porque olha o que aconteceu na vida daquele irmão ali, olha, é um milagre mesmo, agora vai se dedicar. Daqui a pouco está lá reclamando de novo, está murmurando de novo, tá blasfemando de novo, está insatisfeito de novo, como se Deus não tivesse feito nada, como se não tivesse recebido nada de Deus, está na mesma condição de antes. Sabe quantas pessoas são assim, irmãos? Né? E o que Deus faz? Como é que Deus resolveu o problema? Vamos disciplinar. Vamos disciplinar, né? Quando o filho está desobediente, o que a gente faz? Joga o filho fora e arruma outro? Não. O pai disciplina. Então o que Deus fez? Vamos disciplinar. E como é que Deus disciplinou? Então o Senhor adicionou contra o povo serpentes peçonhentas, cuja mordedura queimava como brasa viva, e muitos foram os que morreram envenenados. Então eles estavam lá reclamando, sabe, nós estamos enfastiados desse alimento miserável. Olha só como eles estavam falando do maná que caiu do céu. Estamos enojados desse maná miserável que cai do céu. Estamos enojados. Mas quantas pessoas estão assim? Eu não aguento mais a minha vida, eu não aguento mais a minha situação, é porque eu não aguento mais a minha casa, viver nessa casa desse jeito aqui, porque eu não aguento mais o meu carro, porque eu não aguento mais essa enfermidade, eu não aguento mais. Quantas pessoas, irmãos, estão enojadas com a vida que Deus deu para elas? Sabe, irmãos, elas estão reclamando para quem? Sabe, irmãos, elas estão reclamando para Deus. Sabe, irmãos, quem que deu a casa que ela está reclamando? Deus. Né, irmãos, quem que permitiu a enfermidade que ela está tendo? Deus. Né, irmãos, quem que permitiu a situação que ela está vivendo? Deus. Então, quando as pessoas estão reclamando, irmãos, murmurando, resmungando, elas estão reclamando e murmurando para quem? Para Deus. Simples assim. Sabe, irmãos, e como é que Deus vai resolver o problema? Vamos disciplinar. Como é que Deus resolveu o problema? Deus mandou serpentes peçonhentas que mordiam, e quando mordiam eram como brasas vivas. Irmãos, brasas vivas, e as pessoas estavam morrendo por causa daquelas mordidas daquelas serpentes. Irmãos, como é que Deus vai resolver o problema com as pessoas que ficam murmurando, ficam reclamando, ficam insatisfeitas? Vamos disciplinar, vamos trazer uma prova e ainda pior. Vamos trazer uma dificuldade ainda pior, para quando tiver numa situação pior, se lembrar de que a vida era boa, né? Quando tiver com uma enfermidade pior, vai lembrar que quando era menos enfermo, a vida era boa, né? Então Deus traz provas, Deus traz lutas, Deus traz dificuldade, irmãos, para que nós venhamos a aprender a sermos humildes, né, irmãos? A deixarmos de ser arrogantes, a deixarmos de ser presunçosos, orgulhosos, né, irmãos? Aprendermos a estarmos satisfeitos com aquilo que Deus nos deu, nos lembrarmos das bênçãos que já foram alcançadas, daquilo que Deus já nos fez na nossa vida, porque afinal de contas somos filhos, não somos bastardos. Se fôssemos bastardos, a nossa vida podia seguir o curso natural, tranquilo,
calmo, sossegado. Mas como somos filhos e Deus quer nos levar para a eternidade, Deus traz desgraças terríveis da nossa vida para nos fazer humildes. Né, irmãos? E é muito importante nós olharmos para as dificuldades da nossa vida para entendermos aquilo que Deus quer nos ensinar. Temos para entendermos aonde que Deus quer nos conduzir, a que ponto que Deus quer que nós cheguemos. Né? Não adianta simplesmente a gente estar lá numa prova pior, sabe, e isso não nos levar a nada. Não, irmãos, é sempre com o propósito de nos fazer entender, sabe, nos tornar simples e humildes. E o que vai acontecer, irmãos? O povo se reuniu e correu para Moisés suplicando, pecamos ao abrir nossas bocas para murmurar contra Yahvé e contra ti. O povo de Israel, irmãos, imediatamente eles sabiam o porquê que aquelas serpentes ali estavam mordendo, o porquê que aquelas mordidas estavam matando eles, o porquê que aquilo queimava como brasa viva. Sabe, mas eles não estavam se fazendo de desentendido. Nós sabemos o porquê as cobras estão nos mordendo. O que será que está acontecendo? Está aparecendo cobra para tudo que é lado e está nos mordendo. A gente não fez nada. A gente está aqui tranquilo, calmo, sossegado. Não, irmãos, eles imediatamente sabiam, irmãos, que haviam pecado, que haviam falado mal de Deus, que haviam blasfemado contra Deus, que haviam insultado Deus. Eles sabiam. Sabe, irmãos, hoje em dia as pessoas estão num pecado terrível e estão se fazendo de desentendido. Mas eu não me vejo tão pecador assim. Eu não vejo que eu estou fazendo é tão errado assim. Afinal de contas, a situação que eu estou passando justifica, né, os pecados que eu estou cometendo. Eu não vejo nada assim que me arrepender, que preciso voltar atrás. Não estou entendendo, não entendo por que essas coisas estão acontecendo. Sabe, irmãos, quanto mais rápido nós entendermos, irmãos, o porquê que muitas vezes Deus está trazendo processos difíceis na nossa vida, quanto mais rápido nós nos arrependermos, irmãos, menos sofrimento nós vamos acarretar na nossa vida. Sabe, irmãos, e é o que o povo de Israel está fazendo aqui. A gente pecou, a gente falou besteira, a gente agiu de maneira que não honrou e não glorificou a Deus. E agora eles estão recorrendo a quem? Estão recorrendo a Moisés. Moisés roga por nós, Moisés intercede por nós, aí fala com Deus aí, porque nós pecamos contra Deus, pecamos contra ti. Eles não estão falando com Deus diretamente. Não, Moisés aqui está fazendo o papel de Jesus Cristo, intercedendo por eles a Deus. Sabe, irmãos, nós precisamos de um intercessor pelos nossos pecados. Nós precisamos do sumo sacerdote, Jesus Cristo. Porque nós, por nós mesmos, irmãos, estamos perdidos. A gente não pode se apresentar diante de Deus por nós mesmos. É preciso que nós irmos até Deus por meio da intercessão de Jesus Cristo. Sem Jesus Cristo, irmãos, Deus não vai nos ouvir. Sabe, foi preciso que Jesus Cristo morresse naquela cruz, perdoando os nossos pecados, irmãos, para que nós viéssemos a ser salvos. Sabe, aquelas mordidas daquela serpente, aquele veneno entrando no sangue daquelas pessoas, sabe, irmãos, aquilo simboliza o pecado de Adão correndo nas nossas veias. Irmãos, que Jesus Cristo perdoou os nossos pecados para que nós pudéssemos alcançar a salvação. E o que vai acontecer? Irmãos, Moisés orou intercedendo pelo povo. Então o Senhor ordenou a Moisés: faze uma serpente de bronze e coloca no alto de um poste. Todo aquele que for picado e olhar para ela viverá. Moisés intercedeu pelo povo. E o que Deus mandou Moisés fazer? Você faz uma serpente de bronze, coloca no alto do poste, e todo aquele que olhar para a serpente viverá. Todo aquele que olhar para a serpente será curado dessa picada que leva as pessoas à morte. Irmãos, aquela serpente naquele poste, irmãos, representa Jesus Cristo no madeiro.
Todo aquele que olhar para Jesus Cristo será salvo. Quem crer, tiver fé em Jesus Cristo, será salvo. O que eu preciso fazer para ser salvo? O que eu preciso fazer? Não, você olha para aquilo que Jesus Cristo fez, olha para aquilo que Jesus Cristo é, olha para aquilo que Jesus Cristo representa, para aquilo que Jesus Cristo significa. Sabe, irmãos, essa é a nossa condição em Adão, pecadores, irmãos, caídos, numa condição miserável, pecando contra Deus, vivendo para o desprazer de Deus. Sabe como que a gente vai ser salvo? Como que a gente pode ser liberto? Sabe, simplesmente olhe para Jesus Cristo e creia. Quem crer em Jesus Cristo será salvo. Não depende daquilo que a gente faz, sabe? Depende daquilo que Jesus Cristo é. Precisamos estar olhando para Ele, precisamos estar focados nele. Não, essa já é uma representação da obra que Jesus Cristo iria realizar milhares de anos depois. Moisés modelou a figura de uma serpente em bronze e colocou no alto de um poste. Sempre que alguém era mordido por uma daquelas cobras venenosas e olhava para a figura da serpente de bronze, ficava curado e permanecia vivo. A graça de Deus perdoando mais uma vez o povo de Israel. Sabe quantas vezes, irmãos, precisamos ser perdoados? Sabe, irmãos, quantas vezes, irmãos, precisamos ser disciplinados? Quantas vezes, irmãos, durante a nossa vida, irmãos, nós vamos nos desviar, e quantas vezes Deus vai nos mostrar que estamos errados e vai nos trazer para o caminho de novo e vai nos mandar olhar para Cristo. Olhe para Jesus Cristo, fixe os seus olhos em Jesus Cristo para você ser salvo. Irmãos, então essa palavra nos mostra essa realidade. A realidade, irmãos, daquilo que Jesus Cristo é. A realidade da nossa condição caída em Adão. É muito interessante porque quando você fala para as pessoas sobre o pecado, as pessoas acreditam que elas não são capazes de cometer todos os pecados. Elas olham lá um adúltero, um homicida lá, e elas falam, não, eu não, esse pecado aí eu não cometeria. Pecado de homicídio, pecados terríveis, não, esse pecado, eu sou um pecador, mas esse pecado não. Irmãos? E é muito interessante porque isso mostra que as pessoas não compreendem o pecado de Adão. Sabe, irmãos, nós herdamos o pecado de Adão. Todos os pecados, irmãos, eles estão dentro de nós. Irmãos, é como uma semente que a gente carrega, todos os pecados estão dentro de nós. Nós somos capazes de realizar todos os pecados, porque nós somos descendentes de Adão, nós temos esses pecados dentro de nós. Se nós não estamos cometendo determinados tipos de pecado, sabe, irmãos, é simplesmente por causa da graça de Deus. É simplesmente por causa da misericórdia de Deus. Sabe, irmão, se nós vamos nos salvar, é simplesmente por causa da obra redentora de Jesus Cristo. Sabe, irmãos, então quando nós olhamos o pior dos pecadores, nós só não somos iguais a ele por causa da graça de Deus. Irmãos, por isso porque Deus nos escolheu como filho, e Deus nos escolhendo como filho, Deus nos chamou, nos transformou numa obra redentora, sabe, irmãos, e guia os nossos olhos até Jesus Cristo. Por isso, irmãos, que quando nós tiramos os nossos olhos de Jesus Cristo, sabe, nós podemos cometer os piores pecados, as piores atrocidades. As pessoas vão olhar e dizem, nossa, mas eu nunca imaginava que esse irmão podia cometer esse tipo de pecado. Eu nunca imaginava esse irmão aqui, meu Deus do céu. Irmão, tirou os olhos de Jesus Cristo, nossa. Os piores pecados podem acontecer. Irmãos, somente focados em Jesus Cristo, irmãos, nós vamos ser perdoados e nós vamos, irmãos, conseguir viver uma vida santa que verdadeiramente honre e glorifique a Deus para sempre. Essa é a palavra de Deus. Amém. Juntos agradecemos a Deus em oração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.